Correria do primeiro bloco, faltou aquela análise raiz do mercado financeiro, inclusive com dados ligados ao Banco do Brasil, que teve uma queda de 60% no lucro líquido, Gustavo. Esse resultado era até esperado pelo mercado, mas o que não era esperado e que chama atenção neste balanço? Assim, eu acho que o fato assombroso da queda de lucro estava amplamente já precificado, mas só que alguns detalhezinhos, né? A primeira coisa é que, de novo, você reduz qual era a expectativa, né, do lucro total fechado do ano, né, que no começo do ano era de 41 bi, né, e agora está na faixa de 18 a 21. Isso não estava sendo esperado, o que sinaliza, né, toda a dificuldade muito grande que ainda vai perdurar no quarto TRI de 25, no primeiro TRI. Obviamente que você teve um evento, né, que foi meio que bem ruim para o Banco do Brasil, que foi o caso da Ambipar, que o Banco do Brasil era um dos maiores credores. Né? Obviamente que isso muda, mas só que expurgando esse dado, né, o nível de inadimplentes acima de 90 dias, que é o dado que realmente importa, né, ele está batendo alguma coisa perto dos 4% alto. Né? Isso é muito, muito diferente do que todos os outros bancos, né, Santander, Bradesco, né, Itaú, bancos médios e etc. Aí todo mundo vai falar assim, foi a culpa do agro. Sim, parte da culpa veio do agro, porque já está perto de quase de 5% alto. Né, 5% alta essa inadimplência. Mas o que chama a atenção é que não só isso está acontecendo para o agro, mas em todas as frentes do Banco do Brasil. Pessoa física e pessoa jurídica tiveram, né, altas contínuas e vertiginosas. E o mais engraçado é que isso está acontecendo com o aumento ou com a expansão da carteira de crédito do Banco do Brasil para todas as frentes. Né? E aí eu acho que tem que levantar um pouco, né, a mão e falar assim, se o ROI, né, que é esse dado que a gente já falou que importa, né, o Return on Equity, né, tá em 8,4%, que é o pior dado em sei lá quantos anos, né, a culpa não é só do agro. A culpa está, né, em todas as linhas de frente e, na verdade, está parecendo que é muito mais um modelo de concessão de crédito, né, que está nos últimos 6 trimestres. Tá? Então, assim, eu acho que tem que fazer esse advogado do diabo, porque falar do agro é fácil. Isso está precificado e está lá. E está ruim sim. Erraram, essa coisa toda. Você tem um problema estrutural que está pegando e etc. Mas só que as linhas que estão vindo também de piora em pessoa física e pessoa jurídica não estão vindo na mesma intensidade como a piora de provisionamento que os demais bancos estão fazendo. Então, assim, eu acho que tem que olhar isso com bastante cuidado, né, de como é que está sendo o processo de concessão de crédito, né, com esse ROI baixíssimo e a expansão, né, contínua do crédito que está sendo dado. Então, né, muita atenção, questão dos dividendos a gente já comentou e etc. Mas assim, parece que para limpar esse balanço ainda vai demorar alguns trimestres. E muito rapidamente um outro ponto, né, acabou o shutdown, finalmente votado no Congresso, é verdade, né, e agora preparem-se, porque vai ser bateria de dados represados. E isso obviamente vai mexer bastante com os mercados. 12h28. Agora vamos ao tema do dia, que é basicamente um retrato do trabalho e da economia mundial e brasileira, e ganhando novos contornos. Trouxemos alguns dados aqui, né, Gustavo? Você mandou para a gente mais cedo, e eu quero começar com uma pesquisa que foi encomendada pela CUT, Vox Populi e também Diese, revelando o seguinte: mais da metade dos profissionais que deixaram a CLT, carteira assinada, para empreender querem voltar à carteira assinada. Esse levantamento ouviu quase 4 mil pessoas em todo o país e destaca ainda o uso crescente do termo empreendedor, confundido com autônomo, o que pode criar uma narrativa enganosa, segundo essa pesquisa. Em cada 6 trabalhadores por conta própria, apenas um se identifica como empreendedor. Temos ainda um trabalho do Banco Inter, uma pesquisa feita aí por Gustavo Peixoto Menezes, que é mineiro, e também pelo André Cordeiro Valério, do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Inter. Eles mostram, basicamente, mesmo com o desemprego em baixa, os salários seguem crescendo pouco. E para amarrar essa história toda, você ainda trouxe para a gente uma coluna da Solange Isrur, uma das a musa musa da economia, na Folha de São Paulo, e ela faz uma visão macro mesmo, pega a economia global, mas traz também para a realidade brasileira, e diz o seguinte: o desafio vai além de controlar a inflação, é garantir
acessibilidade, o poder de pagar por coisas básicas, moradia, energia e alimentação. Eu acho que vai ser um trabalho hercúleo para ligar as três coisas, mas eu prometo que as três coisas estão muito ligadas. Né? O meio dessa coisa toda é o artigo da Solange. Primeiro, começando a falar aqui, assim, Minas tem economistas de mão cheia, pesquisadores de mão cheia em vários lugares. Né? Eu tive o prazer de ser professor do Gustavo, né? e de ser colega de mestrado do André, que hoje capitania o Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Inter. O ponto da Solange, que liga isso tudo, é algo que a gente já falou. Né? Quem vive de taxa de variação é economista. Orçamento familiar depende do nível de preço. E é aqui que está a grande discussão, né? Porque assim, a política monetária, de fato, ela tem conseguido, né, levar a convergência inflacionária no mundo e, de certa maneira, aqui no país. Controlar a evolução do nível de preços. Né? Mas só que a gente está partindo de uma base que é completamente desproporcional, que é o tal do nível. Né? E aqui, o nível, a gente não consegue discutir, né, que isso volte a um sentido normal, né, sem olhar para salários reais de fato crescendo. Não é isso? É o salário real que tem que crescer. Porque a gente não vai falar o seguinte, o preço era 10, agora é 5. Isso não vai acontecer. Né? Você não vai ter uma deflação de 50% para voltar o nível de preço do que era antes, há 5 anos atrás. Não. O ajuste tem que ser feito pelo ganho do salário real em termos do nível que a gente está hoje. Né? Que é aqui que está a grande magia dessa discussão, tanto do primeiro ponto quanto do terceiro. Né? Que você traz o do Inter, não é isso? E o dado do Diese. Concordo que confundir autônomo com empreendedor é uma coisa bastante complexa. Né? Isso muito por conta do nível de crescimento, do ajuste de MEIs e etc., como formato, né, de possibilidade de inserção no mercado de trabalho, mesmo que não no mercado formal, CLT e essa coisa toda. Né? Mas só qual que é a grande questão aqui? Né? Porque para falar de como que a gente ajusta o salário real e não o preço, o nível de preço cair, né, que essa que é a grande temática, a política econômica tem que ser desenhada bem em conjunto. A política monetária está fazendo o seu papel, que é controlar literalmente a taxa de variação. Mas ajustar como é que vai ser o ganho real dos salários em relação ao nível, isso também tem que combinar com os custos, que é a política fiscal. E isso no mundo inteiro, mas principalmente de maneira simbiótica, né, aqui no Brasil, que é exatamente o dado, né, que é confrontado aqui, né, pelo excelente trabalho, né, desses dois economistas que a gente acabou de citar, o André, né, e o Gustavo, que eles, depois de um trabalho matemático muito importante em relação da curva de Phillips, para quem não sabe, simplesmente é uma relação simples, né, entre crescimento e emprego, inflação e emprego. Né? Uma relação bastante simples. Crescimento é lei de Ockham, é outra coisa. Mas curva de Phillips, inflação, né, e emprego. E eles extrapolam isso de maneira matemática tão simples. Primeiro que eles concluem o seguinte, né, que esse dado de mínima histórica do desemprego, né, ajustado por todas as coisas. E quais são essas coisas? A queda da taxa de participação, não é isso? A queda da taxa de participação, né, informalidade, etc., que tem a ver com esse primeiro tema então, da pesquisa do Diese. Não é isso? Ela mascara parte do dado. Isso já foi tema de uma discussão excelente, né, talvez uma das melhores que a gente teve aqui no Meio Dia em Pauta, né, com meu colega Paulo Leite, excelente sobre, né, que a taxa de desemprego na mínima é muito falaciosa. Né? E qual que é essa conclusão? Fazendo todos esses ajustes, a taxa que a gente está hoje é de 9% de desemprego. Né, comparando as coisas como elas devem ser comparadas com todos esses ajustes, né, da relação de inflação e emprego na curva de Phillips e etc., seria mais ou menos perto de 9%, ajustando pela taxa de participação. Então, assim, fica mais claro do porquê que, assim, economista gosta de viver de taxa de variação, né, mas só que no final das contas é quem paga as contas, né, que está preocupado. Né? De novo, a gente tem que discutir o ganho, né, dos salários em termos, né, dos preços, para que a gente possa falar que o problema é o nível. A minha preocupação não é assim, a preocupação que a Solange ela traz, ela falou assim, vamos debater como políticas públicas, como política econômica, o real problema. Que taxa de variação parece que está ganho o jogo. Né? Tá todo mundo conseguindo controlar essa taxa de variação. Todos os bancos centrais do mundo, brasileiro inclusive. Mas só que agora falta a segunda pernada, que é o somatório da política econômica, né, como um todo, política monetária mais política fiscal, né, para que o nível ele passe a ser não uma preocupação, né, isso ele simplesmente seja uma incidência. O nível é aquele. Beleza, se o nível é aquele e eu ganho tanto, tá ok. Adapte-se. Né? Adapte-se.
Não é isso? Que é exatamente também o processo conclusivo, né, do trabalho do pessoal aí do Inter, que é um trabalho extremamente corajoso, né, porque falar verdades ultimamente tem sido algo assim, eu acho que mais corajoso do que qualquer outra coisa, né? Quando você observa a curva de Phillips, é até uma curiosidade. Tem que se preparar, né? Porque se você quiser mais emprego, você tem que estar, logicamente, contratando mais inflação, né? Se você quer que a inflação baixa, você vai ter que aceitar desemprego mais alto. Não tem, é mais ou menos isso, não? Tem que estar preparado um pouco para isso. É uma relação meio que basicamente, né, assim, inversa, não é isso? Mais emprego levaria mais inflação. Sim. Né? Mas só que tem uma ponderação, que é a questão da produtividade aqui, né? Tem a ver também com a parte de crescimento. Porque se eu tenho mais emprego porque as coisas estão boas, né, e as famílias têm renda, mas automaticamente as firmas também estão produzindo, isso minimiza o processo inflacionário. Porque a inflação acaba se adequando à realidade econômica àqueles que vivem dentro do processo inflacionário. Exatamente. Então a inflação não é só um inimigo. Não. Se ela tiver acompanhada de desenvolvimento e de produtividade, isso, e de maior massa salarial, isso, e de maior lucratividade para os empreendimentos, ela é um privilégio. A macroeconomia tem uma máxima que é assim, né? Mais demanda leva a mais produção leva a mais renda a mais demanda e etc. Você não pode simplesmente falar que mais renda leva a demanda sem a produção. Sim. Você precisa das três coisas acontecendo. É exatamente esse ponto que você descreve. E só para complementar o Paulo, né, assim, a inflação não é ruim, inclusive ela é desejada, desde que ela seja controlada. Né? Do mesmo jeito que deflação não é uma coisa que a gente gostaria de ter. Vide Japão. Né? A deflação também não estimula a produção. Não é isso? Então, assim, por isso que a gente tem que falar sobre, né, o processo inflacionário correto, né, que ele é acompanhado da produtividade ao longo do tempo, não é isso? Né, e a níveis controlados. Então, assim, né, até para desmistificar esse negócio, o problema é a inflação, não, o problema é a inflação descontrolada. É a inflação descontrolada contínua em relação a níveis muito altos. Né? É aqui que está a grande diferença. E eu quero trazer uma notícia que acredito eu que tem muito a ver com o que a gente está falando. Nos Estados Unidos, estamos falando da maior economia do mundo, as buscas por second job, segundo trabalho, no Google, dispararam em 2025, superando picos da pandemia e da crise lá de 2008. Quase 9 milhões de americanos têm mais de um trabalho, o maior número em mais de uma década. E não pense que esse movimento vem de pessoas com baixa escolaridade e menor renda, não. Mais da metade desse grupo possui diploma de universidade. Quase 2 em cada 3 americanos dizem que pagar as contas hoje está mais difícil do que um ano atrás. Plataformas como Uber e Airbnb transformaram aí como segmentos para a segunda renda. E aqui no Brasil, antes do Brasil, o Reino Unido também segue nessa mesma tendência, conforme esse levantamento aí do Google. E no Brasil, 56% dos moradores de 10 capitais do país tiveram buscas por uma renda extra no último ano. Está explicado também? O fenômeno é mundial, como a Solange coloca. Nível é mais importante do que taxa de variação em vários, né, dos momentos, esse inclusive. Né, mas o ponto é esse. Né, o orçamento familiar, né, ele está simplesmente tentando ser respeitado para manter o padrão de vida. Olha que coisa maluca, né? E essa é a grande questão de fazer política econômica errada. Rapaz, hoje ele veio meio cavaleiro do apocalipse. Não, mas da realidade. Mas, calma, da realidade. Ele, ao fim, ele galopou para um bom caminho, para um futuro. E, na verdade, essa questão de você, para você viver dentro de uma sociedade que prepara-se cada vez mais para ambição e competitividade, se você não obedecer essa regra com clareza, você não vai ficar para trás, cada vez mais para trás. E aí, mais uma vez, se discute educação, produtividade, capacidade empreendedora, porque capacidade empreendedora, ao diverso do que muita gente entende, eu creio que capacidade empreendedora, ela é até dentro do seu próprio desenvolvimento pessoal. Eu, por exemplo, na minha relação de emprego, eu sempre penso que aquele que me contrata é o meu cliente e não o meu patrão. E que se eu empreender de maneira adequada naquilo que faço, eu serei muito mais atraente a ele como fornecedor. E ele será cada vez mais
ligado a mim como um cliente que precisa que eu me aprimore e que eu forneça a ele o melhor serviço. E mais uma vez, como o nosso Gustavo Andrade trabalhou e muito esta semana, eu vou liberar ele para sextar amanhã. Ah, vai liberar para ele Vamos sextar liberar, amanhã né, também Paulo outra Leite? vez? A sexta do Gustavo está ficando boa. Nós vamos deixar uma para você escolher mais para frente, tá? Pode deixar. Um abraço, Valeu, pessoal. Gustavo. Abraço, Até Gustavo. amanhã. Ótimo final de semana.